Muito bom dia. Então vamos lá, dia 27 de outubro, hoje, quinta-feira, mercados americanos que, como toda quinta-feira da semana, têm os dados mais importantes como o pedido de seguro-desemprego semanal, que vem caindo já semana a semana, apesar de certa fragilidade ainda no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Hoje, às 8h45 da manhã, agora são pouco antes das 7 da manhã, temos a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que deve manter ainda, na minha opinião, por bastante tempo, a taxa de juros inalterada em 0%, que é o que se encontra hoje, tá? O Japão permaneceu com a mesma taxa de juros inalterada em menos 0,1%, e o Brasil, que era a decisão mais importante da semana, ontem teve à noite a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, que subiu a taxa básica de juros, a nossa Selic, em 1,5 ponto percentual. A gente estava com uma taxa abaixo de 7%, chegou agora em 7,75, tá? Então a gente subiu de 6,25 para 7,75 agora nesse momento. Muito mais próximo, lembrando que o IPCA que saiu dessa semana mostra uma inflação de pouco acima de 10% ao ano, então a gente está num momento de subindo a taxa de juros para se equiparar à inflação, lembrando que a taxa de juros real nada mais é do que a taxa de juros que a gente tem, menos a inflação. O Brasil ainda está, assim como a grande parte dos países, com juros real negativo, ou seja, a inflação é maior do que os juros. Então a gente precisa tentar achar um ponto de equilíbrio. Agora, o que acontece é que quando a gente sobe a nossa taxa de juros, a gente tem uma demanda menor por crédito. Isso faz com que a economia diminua o seu ritmo. Então, no momento pós-pandemia, dados econômicos brasileiros saindo melhores do que o esperado, criação de empregos do CAGED, que veio muito bom. Ontem saiu a taxa de desemprego no Brasil em 13,2%, que foi mais um mês de queda. Déficit primário brasileiro que deve fechar por volta de 1% aí, né, do PIB, o que é um dado muito bom. Receita menos despesa do governo, muito bom, frente ao que se esperava, né? São dados muito melhores. A receita tributária no mês de setembro veio recorde desde 1995, do início da série histórica à medida. Enfim, dados brasileiros que a gente consegue entender como bons, mas a inflação está bastante acima do que se esperava, na casa dos 2 dígitos, já um pouco acima de 10%. Isso faz com que o Banco Central tenha que subir a taxa de juros para conter essa inflação. Agora, qual é a sinuca de bico do Banco Central, não só do Brasil, como também dos Estados Unidos? Subimos a taxa de juros para conter um pouco essa alta da inflação e seguramos a economia, ou deixamos a inflação correr um pouco mais e também a economia um pouco mais? O Banco Central optou por subir a taxa em 1,5 ponto percentual, de novo falando, chegou em 7,75 ao ano, lembrando que no começo do ano a gente tinha uma Selic de 2%. Sim, muito fora, na minha opinião, exagerado do que é o risco brasileiro, que não fazia sentido a gente ter uma taxa de 2% ao ano, mas agora a gente começa a regularizar, tinha uma estratégia por trás ao longo disso, no meu entender, e a gente começa agora a regularizar um pouquinho disso, tá? Lembrando também que a gente tem hoje no Brasil um dado importante, que é o IGPM, que é o dado de índice geral de preços do mercado, que deve mostrar mais uma desaceleração, e eu continuo batendo nessa tecla. Na minha opinião, com a restituição das cadeias produtivas que foram quebradas durante a Covid, a gente deve ter sim um arrefecimento dos preços. Não dá para saber ou precisar exatamente quando, mas no meu entender, provavelmente a partir do começo do ano que vem a gente já tenha os preços mais em linha com o esperado, ainda mais com essa taxa de juros voltando a patamares mais próximos à inflação. Tá bom? Dúvidas? Foi um vídeo um pouco mais técnico. Dúvidas, por favor, comente aqui que eu faço questão de ajudar nessa explicação. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.